Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Figueiredo, sou terapeuta floral, trabalho com astrologia e eu quero trazer aqui uma sequência, né, de informações sobre como o floral pode agir na nossa vida, como ele pode melhorar a nossa existência, né, sabendo que o floral ele vai trabalhar o nosso desequilíbrio emocional e mental num campo energético, né? Uma terapia energética. E quando nós falamos, né, no sistema Bach, o Dr. Bach foi o precursor dos florais, né? Foi ele que desenvolveu essa... ele buscou as flores, né? Primeiro, ele desenvolveu o que eu chamo de teoria dos temperamentos. São as personalidades em desalinho, e ele teve um nível de observação muito grande. Dr. Bach, né, um médico homeopata, um homem que trabalhava no hospital em Londres, ele tinha 400 leitos que ele dirigia, mas ele entendeu que em alguns momentos o tratamento para doentes do fígado funcionava para uma pessoa e não funcionava para outra pessoa. Então ele começou a ver o tipo de personalidade distinta que reagia diferentemente a cada tratamento que ele dava. Então foi aí que ele foi buscar, né, dentro das flores, e para isso ele teve que abandonar, né, esse hospital. Ele foi buscar nas flores toda essa técnica e como harmonizar o ser humano. E para isso ele teve que ser um observador muito grande de como as pessoas agiam no mundo. Então, um terapeuta, antes de mais nada, ele vai observar o movimento das pessoas no mundo, né? Como elas se harmonizam. E é óbvio que a gente tem sempre algo a harmonizar, né? Então, eu quero trazer, né, uma sequência que eu vou dizer Crescendo com os Florais, onde cada dia eu vou abordar um tema diferente, né, que foram aqueles temas das flores descobertas pelo Dr. Bach, né? É óbvio que depois dele vieram outros sistemas. Nós temos a Austrália, temos a Califórnia, temos os florais aqui brasileiros, excelentes florais de Minas, de São Germain, né? Temos várias essências, cada essência para um estado de desarmonia no campo mental e no campo emocional. Então hoje é o dia que eu quero colocar a seguinte pergunta para nós todos, né? Você controla o seu mundo ou o mundo te controla, né? E aí a gente entra num grande jogo, que eu acho que é um grande jogo da humanidade, entre controladores e controlados. Eu quero falar um pouco sobre isso. Quem são esses controladores e quem são os controlados, né? E primeiro eu vou enfatizar um pouco mais os controlados, que eu chamo de subservientes, são aqueles que não conseguem ter um domínio da própria vida, do caminho que ele deve seguir, e se deixa arrastar pela opinião alheia, por um estado de submissão, e não consegue ter autoridade real. Então, dentro do caminho, que quando a gente faz a terapia, é um caminho longo, né? Porque o autoconhecimento é uma coisa que envolve um tempo maior. Nós sempre pensamos que a gente já se conhece e tudo, mas não é bem assim. Ao longo do tempo, a gente vai se descobrindo, em caminhos que a gente não trilhou ainda, né? Então, quem é o controlado? O controlado não ganhou uma autoridade real. O controlado aceita que os outros digam como ele deve seguir a vida dele. Um controlado, por vezes, abdica da própria vida em prol daquilo que os outros acham que ele deve seguir. Então, por que existe um controlador, né? Essa é a grande questão. Quem são os controladores do mundo, né? Esses controladores, eles existem porque as pessoas se deixam controlar. Mas por que alguém tem necessidade de controlar a vida de pessoas? Por que algumas pessoas não cuidam apenas da sua própria existência? Então, qual seria o sentimento de um controlador, né?
Então é como se fosse uma balança, né? O controlador, quando ele ganha autoestima, ele coloca a própria existência dele no autocontrole da sua própria vida, né? Ele começa a desfazer a necessidade de controlar a vida de terceiros, né? Então aí está uma grande balança entre controladores e controlados, né? E são os diversos tipos. O Dr. Bach, ele descobriu cinco controladores, né? Que foram as primeiras essências dos controladores, né? E logo a seguir, outros sistemas foram descobrindo, porque a humanidade em si, né, toda desarmonizada, uns controlam, outros são controlados, né? E a gente, para equilibrar esse grande jogo aí, né, porque se o controlador adquirir a força de controlar a própria existência, trabalhar a sua autoestima, né, e ele trabalhar o caminho, porque por vezes, sabe, as pessoas perdem muito tempo controlando a vida de terceiros e não observam o que elas devem fazer com a vida delas, né? Então, eu vou enumerar alguns controladores, vou exemplificar aqui, depois a gente volta para os controlados, né? Então, o controlador, o primeiro controlador que eu vou dizer que é aquele muito enfático, aquele que arrasta todos para a sua ideia de vida, para o seu entusiasmo. Por vezes falo enfaticamente sobre aquilo que ele acredita, né? Existem controladores que convencem a todos baseado no seu entusiasmo, né? As verbenáceas tratam esse tipo de desarmonia, porque por vezes esse controlador ele vai até as últimas consequências, não só com ele mesmo, com os limites do corpo dele, porque acreditam naquele ideal, mas porque eles precisam convencer a terceiros. São os mártires, os reformadores, os doutrinadores, né? Diante da ideia de que no plano, né, mental dele, aquela é a melhor ideia para conduzir a vida. Então essas pessoas normalmente arrastam almas mais fracas no entusiasmo, e aquelas pessoas se deixam levar, e nem sempre aquilo é o melhor para a vida daquela pessoa. E eles chegam à exaustão extrema diante desse entusiasmo. Então as verbenáceas vão dar uma dosagem para essa carga energética, que é uma carga energética mental, idealista, extremada, daquilo que é certo e daquilo que é bom para ela e não necessariamente bom para o outro. Então eles começam a se calar um pouco mais, distensionam os braços, porque as pessoas que têm ideias muito fixas a respeito das coisas, ela tem isso aqui muito tenso, às vezes pressão muito alta, né? Então o verbei está sempre arrastando as pessoas ao mundo deles, ao ideal de vida deles, ao que eles acham que é melhor e que não necessariamente é melhor. Se você tem uma mãe ligada a isso aí, né? Essa mãe vai te arrastar, ela vai dizer, não, eu fiz medicina, você tem que fazer também. E aí ela vai ter um convencimento. A grande questão, né, ligada à personalidade verbém, é que ele não para de falar acerca daquilo que ele acha que é o certo, né? E não dá fôlego para outras pessoas se expressarem. Então a verbenácea vai dar essa dosagem aí, né, daquilo que nem sempre é bom para o outro, e também vai relaxar um pouco a mente dele na questão de certo e errado, né? A gente consegue em líderes religiosos ver muito bem isso aí, porque eles vão falar acerca de que a religião ou a crença deles seria a melhor e a única possível. Então o nível de convencimento é muito grande, né? Nós temos um outro muito interessante, né, que eu chamo de o floral que as mães devem tomar, né, que são os tícores, né? Às vezes, por vezes, né, e todas as mães devem tomar, né, o tícore, né, das flores da chicória, né? Então, como é esse tipo de personalidade? São personalidades que elas fazem o melhor para os outros, né? É aquele tipo de mãe que quer muito atenção e o filho vai sair para passear com a namorada e de repente,
mas você vai sair, eu fiz a sua comida preferida, a sua sobremesa preferida. Então é o amor chantagista, é o amor que cobra, é o amor que cobra a devolução de todo o amor que aquela alma empenhou por terceiros, né? Então cria um nível de dependência e de chantagem muito grande, né? Disfarçado de um amor. Então nós, mães, temos que fazer um policiamento muito grande, né, acerca de um amor doação e não um amor cobrança. Eu costumo ver, né, que esse tipo, Tícore, ele tem no fundo, uma carência muito grande, sabe? Ele tá aquele tipo de mãe extremamente preocupada, será que meu filho vai adoecer se sair na rua e tudo? Então, mas quando ela se vê sozinha no quarto à noite, aquilo fica na mente dela, como se, puxa vida, fiz tanto por essa pessoa e essa pessoa não me devolveu, não me fez, né, não me deu em troca aquilo que eu esperava. Então o Tícore ajuda a esse amor doação sem uma cobrança, né? Deixar as pessoas livres sempre é a melhor solução, né? E aí, por vezes, o filho é fraco, é subserviente, ele sofre de culpas, ele sofre de insegurança, será que ela não vai me amar mais e tal? E ele acaba cedendo a essa mãe chantagista. Então esse é um jogo entrelaçado muito grande, muito doente, né? Que acaba fazendo com que pessoas percam anos da sua vida, né? Embrulhados na mesma situação e sem evolução, né? Uma vez que a pessoa que tem esse desequilíbrio toma o Tícore, ou que os filhos vão à vida e para outros lugares e se mudam para longe, e ela começa a descobrir um novo sentido, coisas que ela poderia fazer, um novo trabalho e tudo. Então existe uma libertação quando você toma as essências e ela te dá ela te liberta das amarras do jogo do controle que você estava empenhado em fazer todos os dias, né? E o Tícore, ele trabalha muito bem isso aí, sabe? Então aí nós temos teias familiares, teias amorosas, teias entre amigos, aquele amigo que está sempre te cobrando, puxa, eu te ligo sempre, por que você não me liga? E eu fiz isso para você e você não fez para mim. Isso não acontece só na família, isso acontece entre marido e mulher, mãe e filho, mas também acontece entre amigos, entendeu? E até entre chefes, eu percebo que em alguns trabalhos olha, eu promovi você e agora como é que você não vai fazer isso para mim ou aquilo? Então, existe o amor chantagista, essa cobrança a gente trabalha dentro dos florais com o Tícore, né? E temos um outro, né, que eu também gosto de falar, né, que esse é um pouco mais frio, né, tende a ter uma pressão muito alta. Eu tô falando das flores da videira, né? É o tipo líder. É o tipo que dirige uma fábrica com 3.000 pessoas, né? Ele sabe dar ordens precisas, exatas. A grande questão é que ninguém pode questionar absolutamente nada. Então eu digo do Vine, que é um tipo excessivamente doutrinador, né? Frio, e que caso você não obedeça, ele não vai perder tempo em tentar trazer você para o lado. Simplesmente ele troca você por uma outra pessoa. São aqueles pais tiranos que você tem que obedecer às ordens dele friamente. Ele não faz chantagens, né? Ele não tenta te convencer, ele nem tenta te convencer como as verbenáceas. Ele simplesmente é inquestionável. Você obedece e pronto. Esse pessoal tem muitos problemas em musculatura, são tensos, mas eles têm uma certeza absoluta daquilo que é certo para o mundo. E ele tem súditos. Na verdade, o Vine tem súditos. Você tem que obedecer aquilo que ele acha que é certo. Não obedeceu, tá fora, né? Mais ou menos assim, aquele chefe que te manda embora simplesmente porque você não cumpriu as ordens dele ao pé da letra. Não tem conversa, né? Eles são isolados, né? Eu acho que eles não se importam muito, desde que eles tenham lá um grande controle, né? A gente não pode deixar de ver que nesse tirano quase sempre tem um líder.
E é nesse tirano que por muitas vezes a gente vai encontrar os psicopatas, que passam por cima da emoção alheia. Esse é um tipo difícil de conviver, né? Sabe? Mas a gente vê muito aí, é muito frequente, né? Como eles têm competência, eles não se importam muito se você vai embora ou não. Muito diferente do tígoro, que realmente vai chorar, espernear, porque você tem que ficar ali do lado dele, né? Agora eu quero falar de um outro tipo, né? Que na verdade é um tipo comum hoje em dia, que são as pessoas rígidas, mas elas não querem controlar o mundo, elas controlam a si mesmo com mão de ferro. E nós vemos isso, muitas pessoas ligadas, não só à religião, mas a dietas rigorosas, aquelas que não abrem mão de uma vida muito limpa, certinha, e elas controlam a si mesmo com mão de ferro. Tudo dela tem que ser limpo, organizado, elas não querem falar nada ao mundo, mas a repressão que elas têm no mundo delas é muito forte. E elas acabam também ficando muito enrijecidas. É aquela água que precisa bater na pedra para que de algum momento aquilo vá suavizar e aquela pessoa se torne um pouco maleável. Eu diria que são duras como uma rocha, né? Nada delas foge ao controle absoluto da certeza daquilo que elas consideram melhor, né? Para essas pessoas que nunca abdicam da dieta mais rígida, que às vezes um dia comendo uma coisa, uma pizza, uma coisa vai trazer, ela não se permite. As pessoas dizem, vamos ali, vamos comer alguma coisa, mas ela não se permite. Governam a si mesma com mão de ferro, diferente daquelas pessoas que governam o mundo, que são os tiranos, né? Então aí nós temos facetas controladoras, né, que ainda não entenderam que cada um tem um caminho, cada um tem um ritmo, cada um tem um destino, ideias e ideais diferentes, né? E aí quando você vê por que essas pessoas elas ganham, né, uma proeminência muito grande, né, na sociedade, porque nós somos uma sociedade emocionalmente desajustada, com baixa autoestima, nós não colocamos os nossos valores, por vezes as pessoas não sabem exatamente o que é o melhor para a vida delas, qual é o melhor caminho. Então eu quero dizer para aqueles que se sentem muito frágeis diante da vida, né, há um caminho, né? Qual é o caminho? Esse caminho é da autossuficiência emocional, esse caminho é da autoestima, é saber que cada um tem um destino diferente, cada um tem uma vontade diferente, cada um vai conduzir a sua vida de maneira diferente. Como que começa essa blindagem? Essa blindagem começa quando você dá valor a si próprio e você descobre que seus valores são bons e que tem muita utilidade para você, que você pode seguir aquilo, né? Mas para isso nós precisamos de um caminho. Então o que eu percebo nesses controladores é que eles não têm um caminho. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho para ele? Qual é a missão? Qual é o objetivo? O floral trabalha essa missão. A que veio a alma? Por que ela tem que repetir a profissão do pai e da mãe dela? Então tem um caminho de descoberta diante dos controladores e dos controlados, que é o caminho de si próprio, né? Eu sei o que é melhor para mim, eu sei qual é a melhor coisa que eu tenho que fazer, né? Mas falta muito autoconfiança. Então eu percebo que algumas pessoas, elas sabem exatamente o que é melhor para elas, elas têm uma intuição, só que elas não confiam na intuição dela e começam a perguntar. Então elas vão para o externo e falam, você acha que eu devia fazer isso ou aquilo, ou comer isso ou aquilo? Se elas atendem, aí o outro diz sempre o que é melhor, elas lá no fundo vão dizer, eu sabia que eu não devia ter feito isso, que não era o melhor para mim. Mas aí ela já fez aquilo que não era melhor, então ela cedeu ao controlador porque ela fez a pergunta, né? Então a blindagem, quando essa blindagem começa a acontecer, implica que você tem que assumir a responsabilidade, você tem que saber o caminho, você tem que saber o que é melhor para você, e o que é melhor para você nem sempre é melhor para o outro, e aquelas ideias todas loucas que o Vervain tem, é muito entusiasmado, o entusiasmo arrasta as pessoas mais frágeis, né? Então cabe
esse controlador, para sair, né, desse jogo, que ele faça esse trabalho de autoestima, que ele faça esse trabalho de autoconfiança, que ele conheça o que é o melhor, qual é o caminho profissional, qual é o caminho emocional, qual é o lugar que ele deve viver, né? E aí essa balança se equilibra um pouco no mundo, né? E também a gente tem que saber que o controlador, ele tem que administrar o mundo dele, né? E então, é óbvio, se tem um controlado, vai ter um controlador. Em qualquer família você vai encontrar isso, né? E aí, esse é um dos trabalhos do floral, é equilibrar, né? Na verdade, quando você trabalha uma pessoa desse nível das verbenáceas, ela relaxa e ela desiste da ideia de convencer terceiros e começa a procurar mais coisas na vida dela. É muito bom também, entendeu? Então, esse é um jogo. Na verdade, a humanidade vive jogos sociais, né? Esses jogos sociais, né? Você ganha uma causa, você perde uma causa e por aí vai. Nós temos jogos sociais o tempo todo, né? Agarrar uma ideia, agarrar um trabalho. Então, tá tudo no agarrar e soltar nos jogos sociais. E nós estamos aí todos misturados, né? E o Dr. Bach foi muito feliz na descoberta desses padrões de desequilíbrio emocional e mental, sabendo que a gente pode trabalhar isso e melhorar a nossa própria história, né? E também quando você se liberta, você deixa pessoas livres, porque existem mães que falam: ah, meu filho é tão fraquinho, se eu deixar ele não vai fazer nada do mundo. Então quando o filho cresce, levanta, toma atitude, ele também liberta o outro lado, né? Então essa balança precisa ser equilibrada, né? Temos lados e o floral ajuda a destrinchar o que você precisa trabalhar em si para fazer o seu mundo melhor e para deixar as pessoas livres também para as próprias escolhas pessoais. Bom, gente, esse Crescendo com os Florais eu vou fazer vários, tá? Tem outros, né? Cada um eu vou trazer um tema um pouco diferente, né? Eu queria primeiro trazer esse jogo aí, né? Dos florais controladores e controlados, né? E eu espero que a gente possa interagir em cima disso, que cada um possa pensar em si, se ele é essa pessoa que faz chantagem, se vitimiza, se ele é essa pessoa que quer convencer a todos da própria ideia, essa autoanálise de que, assim, a minha ideia é a melhor, né? Então o jogo precisa ser desfeito para que as pessoas possam evoluir, né? O controlador que controle o seu próprio mundo e liberte as pessoas para que elas cresçam em valores, em autoestima e que elas saibam discernir o que é melhor para o mundo delas, né? Esse é o que eu vou deixar de recado aí para vocês, né? Nesse primeiro momento. Tá no meu site, eu sugiro, né? Me sigam na rede. Terapias Márcia Figueiredo tá no Instagram, tá no YouTube também, eu vou colocar no YouTube, vou deixar salvo aqui, mas tem o meu site também, e no meu site eu tenho artigos, e dentro do meu site, que é www.terapiasmarciafigueiredo.com, eu falo exatamente sobre esse tema: você controla o seu mundo ou o mundo te controla? Então eu vou deixar o convite para que vocês entrem nas minhas redes e que vocês possam entender um pouco mais sobre os florais. Então é isso, gente. Um abraço, um beijo para vocês e boa semana para todos nós. Tchau.